parou de contribuir, ele poderia pagar mais 4 meses, retomar a qualidade dele de segurado para ter direito ao benefício. Então, alteraram essa carência de ingresso e disseram, né, para todos nós, não, está ruim, isso não está legal. Perdeu a qualidade de segurado, contribui 12 meses novamente, né? Nada de 1/3. A vigência do decreto 8.805 de 2016, que desconstrói o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, é o BPC. Desconstrói por quê, né? É um decreto que traz a necessidade de cadastro, né? Então, nós temos um CAD único, é um cadastro governamental. Então, para o indivíduo, né, ter direito, o assistido, ter direito a gozar do benefício, a manter esse benefício, a ter uma revisão do benefício, ele tem que manter esse CAD único atualizado. Bom, né, pensar nesse público-alvo, que é um público, né, de miseráveis mesmo, porque trata-se de um benefício que tem um requisito de miserabilidade, e a necessidade de formular cadastros, né, preencher e manter atualizado, não funciona, né? Não funciona com a prática. São pessoas leigas, são pessoas que têm aí uma exclusão, sim, né, no âmbito educacional. Então, trata-se de uma exigência difícil para esse público. Mutirão de revisão. Bom, então, esse decreto colocou que em determinadas épocas pode ser feito um mutirão de revisão, né? Vamos revisar BPC para verificar o que foi concedido, o que pode ser cortado. Então, mutirão de revisão também, na vigência desse decreto, e permanece o critério meramente matemático de hipossuficiência. Então, depois de tanta discussão, né, da Lei Orgânica de Assistência Social quanto a esse critério matemático, qual é o critério matemático? Terá direito aquele, né, que dentro, né, do seu lar, né, dentro ali da sua residência, cada membro familiar tenha 1/4 do salário mínimo. Opa, então existe uma limitação, né, de 1/4 do salário mínimo de recebimento, para que entre num conceito de hipossuficiência, entre num conceito de miserabilidade. Esse conceito, ele já foi retirado do ponto de vista judicial, já temos todo um avanço com as decisões judiciais que flexibilizam esse critério matemático, verifica se é a realidade do caso concreto, quantos gastos que o indivíduo tem com hospitais, com medicamentos, e não somente aquele critério puro e simples, né? Mas o decreto mantém o critério matemático, ao invés de aproveitar, né, a situação diferente dada pelas jurisprudências, não, mantém desconstruindo, né, o BPC. O julgamento sobre o Instituto de Desaposentação pelo STF, né, no ME 66256, em 26 de outubro de 2016. O julgamento que entende, né, resumidamente, né, em letras simples, que os ministros do STF entenderam que o artigo 18, parágrafo 2º da Lei de Benefícios está em vigência. O que diz o artigo 18? Diz que aqueles que retornarem à atividade, mesmo aposentados, eles só terão direito a 2 benefícios: salário família e reabilitação profissional. Mas continuarão contribuindo? Continuarão contribuindo. A contribuição é obrigatória. Nós sabemos que uma das características da Previdência Social é a contributividade obrigatória. Exercer a atividade econômica remunerada, contribui. Mas, para os ministros do STF, esse artigo ele está acima de quaisquer princípios constitucionais, de quaisquer outros conceitos de previdência social e conceitos, né, de que
trata de um direito social fundamental. Não. O artigo 18 da Lei de Benefícios está em vigência. Então, não tem legislação ainda sobre isso. Vamos, fechar as portas para a desaposentação. Mas eu pulei, etapas, porque eu não falei o que é desaposentação. Então, para aqueles que estão se perguntando, o que é desaposentação? É a possibilidade, era a possibilidade, temos que falar no passado, era a possibilidade daqueles que aposentavam, continuavam a trabalhar, como o professor Germano brilhantemente disse. Então, no regime geral, o segurado aposenta-se e ele tem que continuar trabalhando. Não, ele não quer continuar, não é porque ele quer, é porque ele tem para garantir aí as suas condições de vida. De outra forma, ele não consegue essa garantia. E continuando a trabalhar, estava então, no âmbito jurisprudencial e doutrinário, veio esse instituto para possibilitar um novo cálculo na aposentadoria. Então, me aposentei há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, continuei a trabalhar. E chegou um certo momento, não, agora realmente eu quero pendurar as minhas chuteiras. Não vou trabalhar mais. Mas e aquele Instituto da Desaposentação? É aquele que é só requerido judicialmente, que não existe na lei. Eu vou procurar um advogado para requerer então. Requeria aí a concessão sobre esse Instituto Jurisprudencial Doutrinário para ter um novo cálculo. Um novo cálculo no sentido então de incluir esse tempo trabalhado enquanto aposentado e ter um melhor benefício. Mas o STF entendeu que não. Não pode. O princípio da solidariedade é o princípio que diz que temos todos que trabalhar e contribuir pensando em uma finalidade maior, em abastecer um fundo que tenha que ser suficiente para contraprestações. E pode ser que eu não tenha direito ao benefício, mas eu estou ali inspirada no princípio da solidariedade, Então, o princípio da solidariedade é um princípio que diz, relembrando vocês aí que já viram sobre isso, que diz desse pacto entre uma mesma geração e entre gerações diferentes, Então, um pacto que força uma contribuição compulsória, obrigatória, para manter um sistema sustentável. Bom, continuando, o que envolve a reforma previdenciária? Bom, nesse contexto de alterações, até aqui, falamos de alterações legislativas, pensando e falando sobre medidas provisórias, leis, decisões do Supremo. Então, passamos por tudo isso, emendas constitucionais. Mas e o atual contexto? O atual contexto da reforma previdenciária é uma continuidade, então, de mudanças na Previdência? É uma continuidade de mudanças na Previdência. Em um contexto de crise econômica, muito bem colocado pela professora Eliane na apresentação aqui, do painel das exposições, num contexto de crise em que pensam-se em mudanças drásticas. Mas nós temos um texto originário que foi muito bem colocado pelo professor Germano, estabelecimento de idade mínima, tanto para homem quanto mulher, 65 anos, no texto originário da PEC 287 de 2016. Regras de transição, 50 anos homem, 45 anos mulher. Então, aqueles que no momento da promulgação da PEC, pelo texto originário, tiverem 50 anos se homem, 45 anos mulher, vai pagar um pedágio de mais 50% do que faltaria para se aposentar, mas do que faltaria para se aposentar em relação a quê? Ao tempo de contribuição. Então, é pensar, no homem que na promulgação da PEC ele já tinha ali 50 anos,
e faltava um ano para ele completar 35 anos de contribuição. Aí ele paga, então, mais 50%, então ele paga um ano e meio para conseguir, né, o benefício da aposentadoria. Bom, isso aqui no texto originário, vocês vão ver que a proposta bem colocada pelo professor Germano, então, o relatório do relator Arthur Maia, que vai ser discutido, né? Que iniciou a discussão hoje, na verdade, iniciou hoje, né? Dia 25, hoje é 25? Hoje, e tem previsão para ser aí julgado, votado, colocado em votação, melhor, julgado não, colocado em votação, dia 2 de maio, podendo prorrogar até o dia 3 de maio. Então, nesse relatório, já prevê uma mudança aí, desse pedágio de 50% do tempo restante, prevê para 30%, não tão agressivo como o texto originário. Inclusão da vedação da desaposentação, um maior tempo de contribuição, temos uma carência hoje de 15 anos para benefícios do regime geral, essa carência passaria para 25 anos, isso não foi mudado no relatório aí do deputado Arthur Maia. Mudança de cálculo da pensão por morte, também no finalzinho da palestra do professor Germano, muito bem explicado, né? Como já tivemos em regras anteriores, esse formato de cálculo, essa forma de cálculo, 50% do valor da aposentadoria mais 10% por cada dependente econômico, claro, limitado a 5 dependentes econômicos, para não passarem de 100%. Hoje, o valor, o percentual sobre a RMI é de 100%, né? Após a média aritmética simples das 80% maiores contribuições, paga-se 100% ali da RMI. Então, 100% não significa que vai receber, né? Então, um valor alto, não. Lembre-se sempre da média aritmética simples. É feita uma média, né? Então, essa proposta aí de cálculo da pensão continua assim, mesmo após o relatório do deputado Arthur Maia. Relembrando aqui o texto originário, outros pontos. Tempo de contribuição e valor da aposentadoria. Idade mínima mais carência gerará, então, 76% do salário de benefício. Com a idade mínima mais a carência, 76%, pelo texto originário. Pela proposta de alteração do relator, que veremos nos slides subsequentes, 70%. Isso significa que, se o segurado aposenta-se com a idade mínima, 65 anos, e ele já tem a carência, evidentemente, 25 anos, ele recebe 76% depois do cálculo, depois da média aritmética simples. Para ele chegar a 100% de salário de benefício, ele tem que contribuir mais 24 anos. Então, nesse exemplo, né, ele tendo aposentado com 65 anos, ele já tem a carência de 25 anos, evidentemente. Com quantos anos, então, ele chegará aos 100%? 89 anos. Bom, um total de 49 anos de contribuições para chegar a 100% do salário de benefício. Repito, 100% do salário de benefício é o percentual aplicado depois de calcular. Não significa muita coisa, né? Mas tem essa exigência nova pelo texto originário de 49 anos. Pela proposta de mudança, passa para 40 anos. Mantido ali na proposta de mudança, está em negrito, o cálculo realizado com a média de todo o tempo de contribuição e não mais com a média aritmética das 80% maiores. Então, essa mudança está mantida, não foi alterada pelo deputado Arthur Maia. Que 80% melhores, não. Vamos pegar todo o período, de julho de 94
para até a data do requerimento da aposentadoria e fazer, né, do benefício, enfim, da pensão, e fazer a média aritmética. Há uma intenção de unificar os regimes, unir regime geral e regime próprio. Essa ideia de unificação, ela deve ser entendida como uma aproximação de regras. Então tem essa ideia de aproximar regras de um regime para o outro. Os servidores passam a ter apenas uma aposentadoria voluntária, mantendo a regra de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo. Também no texto originário, policiais civis e federais, pelo texto originário, serão submetidos aos mesmos critérios mínimos de idade e tempo de contribuição. Os militares das Forças Armadas terão suas mudanças propostas depois. Então, a PEC abrange os policiais civis e federais, e os policiais militares e Forças Armadas não, né, deixaram para um outro momento. Militares e bombeiros terão as suas alterações previdenciárias propostas pela legislação local da carreira, né, conforme falamos. Propostas de alteração. Então, 18/4, né, há poucos dias, o deputado Arthur Maia apresentou uma proposta de alteração naquele texto originário que mostramos aqui. Que proposta é essa, né? Quais mudanças são essas? Para minorar um pouco o impacto negativo da PEC, o que pediu-se para ser alterado? A idade mínima, na data da promulgação da PEC, então mulheres com 53 anos de idade e homens com 55 anos de idade terão esse requisito etário inicial, mas a cada 2 anos terá o aumento do requisito etário até chegar a 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, o que tínhamos de proposta originária de que aposentariam-se tanto homem quanto mulher com a mesma idade, 65 anos, começaram a prever de uma forma diferente, começaram a prever de uma forma um pouco minorada. Começa-se da promulgação da PEC 53 anos mulher e 55 homem a cada 2 anos, até a partir de janeiro de 2020 começam-se essas mudanças, esses aumentos, a cada 2 anos, até alcançar 65 anos homem, 62 anos mulher. O pedágio de 50% passa para 30%, pedágio aquele da regra de transição, necessário então para completar, incidir sobre o tempo que falta para completar o tempo de contribuição, e 25 anos de carência, equivalentes a 70% do salário de benefício e não mais a 51%. Dessa forma, o segurado alcançaria o valor integral após 40 anos de contribuição e não após 49 anos. Bom, minora, por um lado, o impacto, essa assertiva C, aí, que estamos discutindo o slide. Por outro lado, pensem só, no texto originário, fala que o salário de benefício, então, no ato do requerimento, ele tem um percentual mínimo, tinha, no texto originário, 76%. Mas com a alteração, o percentual mínimo na data, vamos pensar em uma aposentadoria, na data da aposentadoria, 70%. Então, existe prós e contras, para aquele que aposenta-se ali sobre o mínimo, tudo mínimo, carência de 25 anos e idade mínima, ele vai ter um salário de benefício menor, reduzido em relação à proposta originária. Bom, idade mínima do trabalhador rural, 60 anos, com 20 anos de contribuição. Então, passará a exigir do rural uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo
a ser cobrado 2 anos após a promulgação da reforma. O rural hoje, na legislação vigente, o segurado especial, então o rural segurado especial, trabalha em regime de economia familiar, ele tem condições privilegiadas, beneficiadas para se aposentar, não tendo que comprovar efetivas contribuições ao sistema. Isso por uma razão de ser, por terem contribuído, por contribuírem ainda muito com a nossa economia, a economia do nosso país, por terem seus direitos, tanto trabalhistas quanto previdenciários, reconhecidos tardiamente. Então, existe na legislação vigente benefícios para os segurados especiais, que são os rurais, se aposentarem. Mas a proposta da emenda, ela coloca a idade mínima do rural 60 anos e o tempo de contribuição 20 anos, mas com a efetiva comprovação de recolhimento. Efetiva comprovação de um recolhimento de uma alíquota individual de 5% do salário mínimo. Corta, sim, muitas possibilidades de aposentadorias rurais, porque é de conhecimento oficial pelos censos, censo do agropecuário, que a renda anual de um rural, em 2006, a renda anual estava em R$ 255, renda anual de um rural, pelo censo agropecuário de 2006. Mesmo que fosse o dobro, hoje, pensar aí até em R$ 500 hoje, será que daria para manter essas contribuições ao sistema previdenciário? Para as pensões, o relator prevê a possibilidade de acúmulo de pensão e aposentadoria, mas com, bem dito pelo professor Germano, teto. Pode acumular? Pode, mas desde que não ultrapasse 2 salários mínimos. Esse é o teto. Se passar, terá a opção pelo melhor benefício. Na proposta originária não tinha previsão nem de teto. Na proposta originária da PEC, veda a possibilidade de acumular pensão e aposentadoria. Hoje, pela lei vigente, ainda pode acumular pensão e aposentadoria. Idade mínima do BPC, do benefício de prestação continuada, o benefício assistencial, para aqueles que estão à margem da Previdência, são os assistidos, são aqueles que estão em situação de extrema miserabilidade. A idade mínima antes prevista no texto original de 70 anos passa, com essa proposta de alteração, para 68 anos. Servidores públicos, regras de transição dos servidores às idades são maiores. Por quê? Porque o atual limite etário do servidor público já é esse mesmo, 55 anos mulheres, 60 anos homem, aumentará 10 meses a cada 2 anos, até atingir 65 anos para homem, e aumentará também a cada 2 anos para as mulheres, até atingir os 55 anos, os 62 anos. Começa com 55, mas até atingir os 62, vai aumentando a cada 2 anos. Para os que ingressaram após 2003, então após a emenda 41, o cálculo é semelhante ao regime geral, começando em 70% da média de todos os salários e podendo chegar a 100% após 40 anos. Então, falamos sobre aproximar as regras do servidor público com os trabalhadores em geral. A tendência da reforma é essa, aproximar as regras desses 2 regimes. Policiais e professores podem aposentar mais cedo pela proposta de alteração aos 60 anos. Lembrando, professores, aí de ensino fundamental, de ensino básico. Políticos, como ficou a previsão para os políticos? Bom, antes, no texto originário, para aqueles detentores de mandato eletivo, a PEC surtiria efeito automaticamente para todos eles, para todos os políticos.
para os novos e para aqueles que já, né, estavam ali exercendo mandato eletivo. Mas com a alteração, a proposta de alteração, aplica-se imediatamente apenas aos novos, né? Então aqueles entrando ali, iniciando o seu cargo político, o seu mandato eletivo, se eles não estiverem vinculados ao regime de previdência parlamentar da casa que, né, o reelegeu ou elegeu. Se ele não estiver vinculado ao regime parlamentar da casa, aí sim aplica-se aos novos, não falou aí naqueles antigos, né? Porque pela proposta originária previa aplicação imediata dessas regras da PEC para todos os políticos, novos, antigos. Bom, puxou a sardinha aí, né? Para eles, evidentemente, né? O deputado Arthur Maia e, claro, né? A sua banca aí de análise, de apoio. Bom, esse contexto de reforma faz pensarmos em déficit. E eu achei muito interessante o professor Germano colocar essa questão de pensarmos sobre um viés jurídico, sobre um viés técnico e não ideológico. Por isso, é importante nós pensarmos nessas informações dessa forma, né, com essa tendência, esse raciocínio técnico. Porque existe, né, aí colocado nos slides, nós colocamos o mito do déficit, o terrorismo social. Existe esse terrorismo social de que o sistema previdenciário está quebrado, está falido. Isso há muitos anos vem sendo debatido nesse sentido, desde a emenda 20, lembra que falamos no início aqui da explanação, da primeira proposta de emenda de reforma. E existem trabalhos de estudiosos que comprovam que não há déficit a depender da ótica estudada, a depender da ótica analisada. Como assim? A administração pública, para chegar a um cálculo de déficit, ela não utiliza todas as fontes de custeio do sistema. Ela corta muitas fontes de custeio, muitas receitas e apresenta um cálculo. O pessoal, muito bem falado também, pela FIP, que são os auditores fiscais da Receita Federal aposentados, eles fazem esse trabalho de cálculo colocando todas as receitas, fazendo uma previsão de todas as receitas, incluindo, inclusive, as desonerações fiscais, as benesses fiscais. O que é isso? As cestas de bondade ao empresariado, as anistias fiscais, não cobrança, então, de tributos. Por quê? O que temos que entender é que quando falamos em previdência, estamos pensando em uma característica, então, de receita para o fundo. Trata-se de um tributo. Que tributo? Contribuição social. Então, dentro de contribuições especiais, lá da divisão que vocês já estudaram em tributário, lá penta partite, nós temos as contribuições sociais. E se trata de um tributo, vocês sabem que trata-se de um pagamento compulsório, obrigatório, cabível a todos. Só que existe uma tendência de prestigiar alguns grupos dos grandes empresariados. Por isso que vocês estão vendo nas correntes de WhatsApp, nas redes sociais, aí sairá as listas daqueles maiores devedores da Previdência. Aí sai lá Bradesco, sai outro banco, sai um clube de futebol, sai... Então, nossa, mas está devendo tanto, mas e aí, o que é isso? Como funciona? Fala-se em déficit, mas não estão cobrando desse pessoal essas dívidas? Não estão indo atrás? Bom, temos então esses trabalhos técnicos que, é claro, para vocês formarem a opinião, né,
individual, é bom vocês irem no site da Anfip, lá na parte de publicações, olharem os trabalhos, verificarem o que tem lá. Darem também uma olhada no trabalho da doutora Denise Gentil, lá da UFRJ, né, que ela defendeu uma tese, né, e calculando e demonstrando efetivamente um cálculo. É interessante nós termos essa iniciativa de darmos uma analisada nisso aí, para formarmos a nossa opinião. O fato é que no 195, né, no artigo 195 da Constituição, tem diversas fontes de financiamento. Então, temos um sistema de seguridade social, que ele é integrado, né, então, por contribuições da sociedade e do Estado, né, pensar em Estado lato sensu, dos entes federativos, e temos com contribuições não só contribuições sobre salários de empregado, mas temos contribuições sobre lucro e faturamento de empresas, receita de concursos e prognósticos, que são receitas das loterias federais, temos receitas sobre importações. Então temos lá diversas fontes de financiamento e há fontes, né, que não estão sendo colocadas nesse cálculo. Quais? Por exemplo, COFINS, contribuição de financiamento de empresas, PIS/PASEP, também nesse mesmo sentido de faturamento de empresas, são cumulativos, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, contribuição social sobre o lucro, não estão sendo colocadas como aí receitas no momento de calcular o déficit pelo governo, pela administração pública. O pessoal da Anfip traz os seguintes resultados.